está apontando diretamente para uma das doutrinas centrais do Evangelho, que é a propiciação, ou, se você prefere dizer, a expiação. Esse tema de propiciação e expiação, queridos, essas duas expressões têm sido motivo de muito debate para muitos teólogos, ao ponto de que eles querem, inclusive, eliminar a doutrina da propiciação. Por que razão querem fazer isso? Porque a palavra, tanto hebreia como a palavra grega, que é hilasterion, que traduz do grego para o nosso idioma, traduz as duas palavras, traduz propiciação e traduz também expiação ao mesmo tempo. Em outras palavras, são aparentemente duas doutrinas que partem de uma só. É uma doutrina que se expressa de duas maneiras, ok? Por que eu estou mencionando isso? Há aí algumas razões que eu quero deixar claro para vocês. Vocês se lembram de que quando nós começamos, faz uns poucos anos atrás, a nossa igreja, fizemos uma ênfase muito forte sobre as doutrinas fundamentais do Evangelho, aquilo que nós chamamos os pilares, né, da fé cristã. Tanto assim que nós nomeamos 7 doutrinas como colunas desse Evangelho. Queridos, eu pessoalmente tenho um compromisso muito forte com esse fundamento da fé. Esse fundamento da fé que você e eu sabemos, por testemunho, de que tem sido, de alguma forma, negligenciado, tem sido, de alguma forma, esquecido, ou simplesmente não existe interesse sobre isso, ao qual é uma realidade extremamente perigosa perder o entendimento, ou se distanciar do entendimento do que é o fundamento da fé. É como dizer, é o Evangelho, ok? Essas 7 doutrinas, se podemos chamá-lo assim. E por que estou mencionando isso? Porque nós vamos começar, insisto isso com vocês, insisto, se Deus permitir, todos os anos, nós vamos repassar essas 7 doutrinas. Todos os anos nós vamos voltar a estudar essas 7 doutrinas, se é que nós estudamos mais que uma vez durante o ano. Eu entendo a importância que isso tem, porque o entendimento suficiente dessas doutrinas, querido, nos vai permitir vai nos manter acesos, vai nos manter sóbrios e despertos com respeito ao que é palavra de Deus, ao que é Evangelho. Nossas vidas vão ser confrontadas e precisam ser confrontadas permanentemente com esse Evangelho, com essas doutrinas, porque é o fundamento da fé. E toda a Bíblia, queridos, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está escrita em função dessas doutrinas, que expressam o que nós entendemos por Evangelho. Ok? Toda a Bíblia. Então, a compreensão dessas doutrinas é fundamental não somente para a nossa vivência, da nossa fé em Cristo, senão para a compreensão de toda a Escritura. Senão para a interpretação correta de tudo que está nas Escrituras. E também nos prepara e nos capacita, através dessas verdades fundamentais, a discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é falsa doutrina, aquilo que é heresia, aquilo que são contradições teológicas. Então, se tem um elemento forte nesse ministério, do qual nós somos parte, querido, é justamente o ensino das Escrituras. Temos carência, temos que crescer em muitas outras coisas, né, Haroldo? Precisamos ter uma banda, para que possamos crescer e, não sei, avançar mais em tudo que é louvor, adoração. Precisamos ainda de um trabalho um pouco mais consistente com as crianças e muitas outras expressões ministeriais nas quais precisamos crescer. Ok? Mas tudo virá com o seu tempo. Mas eu me sinto extremamente abençoado, extremamente privilegiado da parte de Deus, no sentido que Deus nos deu esse pedacinho do muro de uma forma tão forte e especial. Esta ênfase tão forte que nós fazemos no que é a formação nas Escrituras, a formação bíblica. É sumamente importante. Ok?
Então, eu estou mencionando isso para que vocês entendam que nós vamos nessa direção. Nós não vamos esquecer dessas doutrinas fundamentais. E eu quero, se Deus me permitir, lembrar isso todos os anos, vamos passar por aí. Todos os anos, se Deus assim permitir. Porque não podemos esquecer. É muito fácil, queridos. É muito fácil, especialmente na geração na qual nós estamos vivendo. O espírito da apostasia, ele é sutil. Ele arrasta as pessoas de forma quase inconsciente. Faz as pessoas se desviarem da verdade, arrastando da centralidade da pessoa de Cristo. Essa geração está vivenciando essa triste realidade. Estamos vivendo eras de apostasia, indiferença, superficialidade espiritual, que vocês sabem que é assim. As igrejas estão impregnadas, lamentavelmente, de heresias. Lamentavelmente, essa é parte da realidade. Portanto, nós precisamos seguir fortes, zelosos com respeito à Escritura. Esse zelo pela palavra de Deus, queridos, também é outro elemento que tem se perdido nesta geração. Zelo pela palavra de Deus. Um dos grandes males que a igreja tem experimentado nesta geração se chama pragmatismo. Aquilo funciona. Funcionou para mim, vai funcionar para todo mundo, né? Aquilo resultou bem. Então vamos praticar aquilo, porque aquilo deu resultado, aquilo deu certo. Então, expressões como essa expressam muitas vezes o que muitos estão vivenciando como cristãos. O fato que algo resulta certo, o fato que alguma coisa dê certo, não significa que é de Deus. Não significa que é bíblico. Porque tem muita coisa bíblica, princípios verdadeiros de Deus, queridos, que vai resultar mal para você e para mim. Muitos princípios e vontades de Deus que vão se traduzir na prática no prejuízo para você e para mim. E quando eu falo prejuízo, logicamente, Deus tem a sua própria percepção e visão daquilo que é verdadeiro. Nós nos acostumamos com uma grande mentira nessa geração. E a grande mentira é essa. Tudo aquilo que é bom, segundo eu, é de Deus. E tudo aquilo que é mal, segundo eu, é do diabo. E o último que tem a oportunidade de opinar aqui é o próprio Deus. É a própria Escritura. E isso, querido, é uma realidade. É uma realidade hoje. Isso está mal. E nós precisamos tomar muito cuidado com respeito a isso. Quero ler esse texto com vocês. Versículo 14. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois, versículo 15, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. São 2 versículos que falam de 2 sacrifícios. No versículo 14 está falando do sacrifício que Deus ordenou ao sumo sacerdote fazer, sacrificando um novilho, derramando o sangue do novilho e aspergindo o sangue do novilho sobre o propiciatório, no lugar santíssimo, pelos seus próprios pecados e os pecados da casta sacerdotal. Para perdão do pecado deles, para a purificação deles primeiramente. E uma segunda vez naquele mesmo dia, aparece no versículo 15, o sumo sacerdote tinha que sair, ele pessoalmente tinha que sacrificar o bode expiatório. Estamos falando do dia da expiação, estamos falando de Yom Kippur, que significa dia da expiação. Yom Kippur, famosa festa, não celebração feita pelos judeus. Estamos falando a entrada, uma vez por ano, do sumo sacerdote no lugar santíssimo para fazer sacrifício expiatório.
com o sangue. Agora, pela segunda vez, ele entra nesse mesmo dia com o sangue agora do bode expiatório. Lembram-se que eram 2 bodes. Um bode era enviado pelo deserto, carregando os pecados do povo, que eram transferidos judicialmente aos olhos de Deus. Os pecados do povo que era transferido através das mãos do sumo sacerdote sobre o bode expiatório e enviado para o deserto, enquanto o outro bode ele era sacrificado para perdão dos pecados de todo o povo de Israel. O sangue do bode que fazia isso. Agora, é interessante a forma. O que eu quero enfatizar não é tanto o fato esse, a gente vai estudar de forma mais minuciosa todo esse procedimento do dia da expiação, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e como isso se expressa através de Cristo. A gente vai estudar isso, ok? Mas o que eu quero enfatizar através desse texto hoje é outro elemento. Que o sangue do bode expiatório, assim como o sangue do novilho, ele era aspergido sobre o propiciatório. Você lembra que o propiciatório era uma caixa, um baú, que tinha uma tampa de ouro, e essa tampa de ouro era ao mesmo tempo um altar, onde estavam os querubins, e essa tampa de ouro era chamada propiciatório. E debaixo, na caixa, logicamente, estavam as tábuas da lei, uma vasilha com maná que nunca apodreceu, e também a vara de Arão, que floresceu e deu fruto também. Interessante, agora, enfatizando isso. O sangue, ele era aspergido sobre o altar, e como vocês bem sabem, querido, esse sangue é aspergido sobre o propiciatório, porque no propiciatório, ali, é onde a presença de Deus se manifestava. Então, o sangue era aspergido no propiciatório, então, e a presença de Deus se manifestava, dando evidência que aquele sangue foi aceito por Deus, porque o sangue da expiação, ele é feito para Deus, não é feito para o homem. Ele é entregado para Deus, vocês sabem disso. Mas eu insisto, eu estou indo no ponto que eu quero enfatizar para vocês, que é o seguinte. Uma vez que era apresentado o sangue propiciatório, disse que com o dedo o sumo sacerdote aspergia 7 vezes. Inclusive molhando as 4 pontas dos chifres do altar. E já, em outro momento eu explicarei sobre os chifres do altar para vocês o significado disso. Mas o ponto é que, agora, o ponto que eu quero enfatizar é o seguinte. Ele também, depois de fazer isso, desse mesmo sangue, ele aspergia também com o dedo 7 vezes, jogando o sangue na terra, diante do propiciatório. 7 vezes ele jogava. Primeiro no propiciatório, e depois 7 vezes ele jogava o sangue também no chão. No chão. E esse é o ponto que eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque vem a pergunta, por que tinha que aspergir esse sangue também no chão? Se o sangue era primeiramente apresentado no propiciatório para Deus. E aqui entra um elemento interessante. Vocês se lembrarão, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala que o homem, ele foi formado do pó da terra. Se diz, inclusive cientificamente, que o ser humano é formado da matéria-prima mais finas da terra. E Deus fez ali aquele boneco, né? Fez um sopro de vida naquele boneco. E diz o texto que o homem se tornou um ser vivente. Agora, ele foi formado do pó da terra. De repente, eu me pergunto, será por isso que a gente tem que estar tomando algumas vitaminas, sais minerais, ferro, zinco, manganeso, tantas outras coisas, porque talvez exista uma deficiência de terra dentro de nós. Deve ser por isso, né? Mas o ponto é por que tinha que ser derramado sobre a terra. O homem foi formado da terra, querido. E sabe, existem 3 palavras hebreias. Eu busquei um quadro, um pequeno quadro branco, pequeno. Eu acho que eu deixei ele aqui, busquei, não encontrei. Eu ia escrever esse nome.
Mas eu vou tentar explicar para vocês. Eu ia escrever para vocês verem, mas eu vou explicar para vocês. Existem 3 palavras hebreias que estão vinculadas. A primeira delas é que o nome Adão, olha bem, o nome Adão, em hebreu, na língua hebreia, se escreve Adão, A-D-A-M, Adão, se escreve assim, esse é o nome de Adão, que curiosamente significa homem. A tradução é homem. Adão. E essa palavra está vinculada a outra palavra hebreia, muito parecida, que é Adamá. A-D-A-M-A-H. Adamá. Esse é Adão, agora Adamá. E Adamá, que significa terra marrom, terra avermelhada. É como dizer, essa terra vermelha aqui, como é que a gente chama essa terra vermelha aqui no Brasil? Eu esqueci o nome. Não, mas tem um nome essa terra, não? Lá no Chile eles chamam de arcila. Argila. Então, é um tipo de argila. A terra vermelha, isso é Adamá. Adamá. Mas existe outra palavra mais curta, que é Dam, D-A-M, que está no meio de Adamá. E Dam, queridos, é a palavra hebreia para sangue. Adão, homem. Adamá, terra vermelha. Dam, D-A-M, sangue. E é interessante a gente ver por que o sumo sacerdote tinha que aspergir 7 vezes no propiciatório e 7 vezes no chão, na terra. Entendemos que dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, né, ouvimos falar de 7 dias, do 7º dia, ouvimos falar dos 7 Espíritos de Deus. Então, e toda essa expressão onde se utiliza o 7 é para transmitir a ideia de algo completo, algo terminado, algo perfeito. Algo perfeito, algo completo. Então, ao aspergir, Deus mandar aspergir 7 vezes o sangue sobre o propiciatório, está falando de uma oferta completa, de uma oferta perfeita aos olhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, diz que tem que ser aspergido também na terra, querido. Porque aquele sangue, primeiramente, ele precisava ser aceito por Deus. Olha bem isso. Aceito por Deus. E depois que aquele sangue era aceito por Deus, aquele sangue, ele tinha um poder redentor, ele tinha um poder libertador, ele tinha um poder perdoador, aquele sangue. Então, ao ser aspergido na terra, aquilo tem um significado também profético. Uma vez que ele é aceito por Deus, aquela oferta, olha bem, propiciatória, lembrando que propiciação, querido, significa favor. Não pode ser. Aquela oferta propiciatória, porque propiciação significa favor, a boa disposição de Deus para com o homem pecador. Propiciar significa ser favorável. Esse é o sentido de propiciação. Okay? Deus sendo favorável, Deus tendo boa disposição com o pecador. Então, quando o sangue ele é derramado sobre a terra, ademais de estar transmitindo uma oferta em favor do pecador, uma vez que ele primeiramente foi entregue aquela oferta a Deus, agora essa oferta, uma vez que ela foi aceita por Deus, ela está sendo também agora profeticamente derramada sobre a terra, apontando ao favor de Deus para com o homem, o Adamá. Está apontando ao Adão, ao homem formado da terra. O homem agora vai se beneficiar do favor divino, porque Deus aceitou aquela sangue primeiramente. Daí vem o sentido, querido, de ser aspergido primeiramente sobre o propiciatório
e depois ser aspergido sobre a terra. Ok? Esse é o sentido profético daquela figura que nós temos, acabamos de ler aqui no livro de Levíticos. Agora, quando pensamos, de repente, no número 7, o sangue sendo aspergido 7 vezes sobre a terra. Sabe, eu estive lendo um pouco mais, estive lendo um livro que fala muito, que enfatiza muito o sacrifício de Cristo, e vi que nesse livro mencionava uma coisa, inclusive eu incluí nessa mensagem, isso que eu vi ali. Que curiosamente, parece coincidência, né? Mas curiosamente, Jesus, a partir do momento que ele começou a ser preso, até o momento da cruz, 7 vezes o sangue dele foi derramado. 7 vezes. Derramado no chão, na terra. De repente a gente não pensa muito nisso. E a gente pergunta, será uma coincidência? Será uma deucidência? Que justamente são 7 situações que são descritas nos evangelhos. E sabe o que eu busquei e não tem mais? São 7 vezes aparecem situações. A primeira delas está, por exemplo, em Lucas, capítulo 22, 44. Vocês conhecem a história. Jesus estava aí agonizando pelo que ele estava prevendo que ia acontecer na cruz, no monte Getsemane. Diz que ele estava em tal angústia e tal estresse que ele começou a suar gotas de sangue. E essas gotas de sangue que ele estava suando caíam em terra. Lucas 22, 44. Gotas de sangue Jesus estava suando ali no Getsemane. É a primeira vez que vimos sangue de Jesus caindo, fluindo fora da cruz. A segunda vez não está tão mencionada, não está tão presente ou tão mencionada, enfatizada no Novo Testamento, mas está em Isaías capítulo 50, versículo 6. Onde o profeta Isaías disse que nessa tortura que faziam com Jesus, arrancaram a barba dele. Com certeza não foi com gilete. Com certeza não foi com uma faca molada. Isaías profetiza que agarravam a barba dele e arrancavam a barba dele. Queridos, pode ter certeza que a dor não é pouca. E pode ter certeza que sai sangue. O sangue dele novamente. Em Mateus 27, versículo 26, aí nós vemos o famoso do flagelo taxilatum, onde amarraram Jesus e com chicote de couro, com pontas de ferro, osso, começaram a castigar Jesus de tal maneira que aquele chicote arrancava até as carnes de Jesus, deixando à vista até os seus próprios ossos à vista. Baixo tal tormento, os romanos eram espertos nisso. O famoso flagelo taxilatum, aquilo uma tortura horrível, Jesus amarrado, aquilo com certeza, queridos, aquilo foi como se diz, uma sangria terrível. Com certeza aquele lugar onde puseram Jesus para chicoteá-lo, aquele lugar esteve bastante sangue derramado ali, porque nós vemos através da própria Escritura que arrancavam a sua pele, arrancavam as carnes do seu corpo. Com aquilo. Não posso imaginar alguém tendo suas carnes arrancadas e não sair nada de sangue. Parece o sangue aqui derramado outra vez e ainda não estava na cruz. Em Marcos, capítulo 15, 24, nós vemos já Jesus na cruz, com o seu pulso perfurado, cravado na cruz.
Vocês sabem, vocês talvez já viram algum filme, né, onde a pessoa, por exemplo, vai cometer suicídio, o lugar preferido para aquele suicídio é cortar os pulsos. Por quê? Aqui tem artérias. A Ieda pode confirmar isso melhor que nada, né, para ninguém. Não, tem artérias que você, ao cortar isso, o fluxo de sangue é bastante abundante. Praticamente perfurado. Essa anemia para fora, Perfuraram, porque a cruz não perfurou as mãos de Jesus, como nós temos na tradição católica romana. Se tivesse perfurado aqui, tinha se rasgado faz muito tempo, pelo peso do corpo de Jesus. Então, é aqui se perfuraram os romanos. Porque justamente aqui é a conjunção de dois ossos. Aqui. E isso dava um sustento do corpo, mas ao mesmo tempo infringia uma dor, com certeza, quase insuportável. A pressão daquele cravo sobre esses ossos, essa junção dos ossos. Então, queridos, outra vez o sangue derramado ali. Na hora que perfuraram os pés, também lá em Marcos 15, 24. Os pés cravados, outra vez o sangue derramado. Pela sexta vez. E por último, aparece, depois que Jesus já estava morto na cruz, em João capítulo 19, 34, onde o soldado vem e perfura o lado de Jesus, onde sai água e sangue naquela perfuração. E novamente aquele sangue de Jesus derramado, curiosamente, pela sétima vez. A ver? Os pés e os... Vou mencionar novamente. Primeiro, Getsemane. Segundo, a barba arrancada. Terceiro, chicoteado. Quarto, perdão, eu saltei, desculpa, você tem razão, eu saltei. A coroa de espinhos, que não era bem uma coroa, queridos, aquilo era uma touca em forma de coroa. Por informações da história, informações e também, digamos, dados que são extra-bíblicos, explicam como realmente os romanos faziam aquilo. Não é uma coroa bonita que se coloca do lado de espinhos, era uma touca de espinhos que se colocava e aquilo perfurava o crânio e pode ter certeza que aquele sangue também corria. E isso foi antes, isso foi lá no pretório que fizeram isso, não foi na cruz. Ok? Então, curiosamente, obrigado, Juliana, senão eu tinha passado sem perceber que eu pulei. Isso lá da coroa de espinhos está em Mateus 27, versículo 29 ao 30, né? Está explicado isso, ok? Então, e a lança, a passagem... Isso foi em João 19, 34. Então, vemos aqui, seja por coincidência, coisa que não existe na Bíblia, coincidência, ou diríamos deucidência, né? Aparecem 7 situações na qual podemos perceber que o sangue de Jesus foi derramado. E vem aquela pergunta, terá algum vínculo com as 7 vezes que o sangue era aspergido diante no propiciatório, e 7 vezes aspergidos na terra, que vai em favor, em benefício do pecador, em benefício do homem? Com certeza, este sangue aspergido na terra, queridos, não foi um detalhe simplesmente para poder decorar o ritual. Aquilo tem um significado, aquilo tem uma razão de ser, aquilo é figura profética de algo que se cumpre dentro dos princípios e do propósito da morte de Cristo e o tocante daquilo sobre cada um de nós. Ok? Então, vemos aí o dam, sangue, né? Derramado sobre o Adamá, a terra vermelha. O sangue, né? Derramado sobre o homem corrompido em sua natureza humana. O sangue derramado em benefício do Adão, mas um Adão corrompido.
em sua natureza humana. E este sangue, queridos, o propósito do derramamento desse sangue apresentado para Deus e foi recebido e aceito por Deus. Portanto, o propósito pelo qual ele foi derramado, o benefício que traz sobre o ser humano, seria um benefício completo, seria um benefício real, verdadeiro, não é opcional. E esse benefício, você supõe que se você e eu somos hoje redimidos, se nós hoje somos regenerados, se nós hoje somos justificados, reconciliados com Deus, então o sangue esse que foi derramado, o dano derramado sobre Adão, cumpriu o seu propósito. Derramado para o perdão, um perdão que chegou na nossa vida e não foi somente um ato que aconteceu ali, histórico, no momento da sua conversão. Aquele perdão chegou para ficar. O perdão chegou para ficar. O perdão de Deus, querido, ele permanece sobre nós. Por que que Deus determina que o perdão permanece? Porque Deus sabe que ainda sendo redimidos, você e eu vamos cometer algum pecado. Não vamos viver na prática do pecado, porque aquele que vive na prática do pecado, segundo o apóstolo João, é filho do diabo. Mas o próprio João nos afirma no capítulo 2 de 1 João, de que é possível que um cristão cometa pecado no seu caminho. E aquele sangue diz que Jesus segue sendo, olha bem, segue sendo a propiciação pelos nossos pecados. O que quer dizer? O sacrifício permanece falando. O sangue de Cristo segue falando e segue operando, atuando em favor daqueles que foram chamados por Deus. Perdão de Deus, salvação. E a pergunta é: estamos vivendo o perdão de Deus? É efetivo o perdão dele em nós? Estamos vivendo a salvação, querido, porque a salvação não foi uma coisa que nós recebemos lá na nossa conversão. Lembrando que a salvação não é algo, a salvação é alguém, a salvação é Cristo. Então, se a salvação é alguém e não algo, nós fomos salvos e seguimos sendo salvos. Você segue salvo? Como estava a semana passada? Você segue perdoado? Aquele foi derramado também para a purificação. Purificação, o sangue nos purifica, nos limpa. E diz o apóstolo o seguinte, que nos limpa, nos purifica de toda contaminação de carne e de espírito. Por quê? Porque Deus não se junta com pessoas contaminadas. Deus não se junta com pessoas contaminadas. Não podemos falar de comunhão íntima se não permanecemos nessa purificação. Insisto, não foi somente um ato que aconteceu ali na cruz, ou não foi somente um ato no momento que você se arrependeu dos seus pecados. Aquilo que você viveu ali precisa permanecer no tempo. Você precisa seguir vivenciando aquele poder, aquela experiência de perdão, de salvação, de purificação. Você e eu precisamos seguir vivenciando aquilo todos os dias. Aquele sangue propiciatório que nos traz cura para a nossa alma, e muitas vezes cura também no nosso estado físico, né? Aquele sangue que traz libertação. Mas não fomos somente feitos livres uma vez, seguimos sendo libertos. Seguimos experimentando a liberdade. É algo contínuo, queridos. Não percam de vista isto, porque para muitos a experiência com Cristo foi um momento, foi um ato que aconteceu faz alguns anos atrás.
e não entendem que aquilo que aconteceu ali, a vontade de Deus é que aquilo segue, permanecendo, continua aquilo atuando em nós. E nós precisamos seguir atuando dentro dele. Esse sangue trouxe reconciliação. Hoje, vocês mesmos sabem disso, são testemunhas disso, nas nossas pregações, do Chile para cá. Quantas vezes nós falamos que o homem é inimigo de Deus? E alguém diz, nossa, por que vocês falam uma coisa tão dura como essa? Isso não pode ser assim. Se as pessoas têm respeito por Deus, tem muita gente que teme a Deus e que não é cristão. Bom, aí você pergunta para ele se ele é inimigo de Deus, ele vai falar que não. Ele vai falar, Deus me livre, se ele é inimigo de Deus. Mas a pergunta não é para ele o que tem que ser feito. A pergunta tem que ser feita para Deus. Deus, quem é este? Deus vai falar, inimigo. Ah, mas ele fala que não é inimigo seu não, Deus. Mas Deus fala, mas a palavra de quem que vale aqui? A Bíblia afirma que o homem sem Cristo é inimigo de Deus. E como onde está a prova de que ele é inimigo? Bom, temos textos bíblicos. Temos Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23, fala. Romanos também. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, fala. Mas sabe o que, queridos? A prova dessa inimizade, essa inimizade que, graças a Deus, você e eu já não existe entre nós e meu Senhor, na nossa relação com Ele, chama-se reconciliação. Por que eu preciso ser reconciliado com Deus? Porque está obrigado, gente. A reconciliação, por que tem que existir reconciliação? Por que duas pessoas precisam ser reconciliadas? Porque são inimigos. Estão brigados. Estão separados. Não existe comunhão, não existe relação. Por isso necessita reconciliação. E reconciliação, como você sabe, é uma dessas 7 doutrinas. Então, a Bíblia tem que falar. Não a percepção humana, metafísica de Deus. Reconciliação, justificação. Por que precisamos ser justificados? Estávamos condenados, caramba. Estávamos, como se diz, julgados e condenados. Por isso precisamos ser justificados. Porque estamos corrompidos. Precisamos ser justificados. Eu creio que ainda na nossa pobreza espiritual, queridos, em conclusão dessa mensagem, a nossa pobreza espiritual não alcançamos de mencionar o tremendo privilégio que significa isso. Não alcançamos de mencionar o privilégio, o que significa ser objeto dos benefícios que este sangue que foi aspergido sobre a terra, Deus preocupando-se, tomando uma atitude de boa vontade, uma disposição de ser favorável a nós, pecadores. E esses benefícios, como são múltiplos, nós precisamos crescer ainda, nós precisamos entender mais, nós precisamos conhecer mais em base à manifestação do Espírito, em base à revelação do Espírito, mostrando, abrindo o nosso entendimento, iluminando o nosso entendimento, para entender mais e mais isto. E isto vai provocar, queridos, necessariamente, maior quebrantamento, maior entrega da nossa parte. Vai significar, na prática, vidas mais santas, vidas mais temerosas de Deus. E sabe que quando vai terminar isso? Nunca. Esse processo não termina. A escola de Deus, ninguém tira diploma nessa escola. Ninguém se titula, ninguém se gradua nessa escola. É constante. Se você vai viver 1000 anos nessa terra, são 1000 anos de aprendizagem. Porque estamos tratando com a eternidade. Estamos tratando com a eternidade. Pensem nesses próximos dias, querido,
nessas 7 doutrinas. Elas resumem bastante bem o propósito desse sangue aspergido sobre a terra. Resumem bastante bem. Pensem, meditem nisso. Valorizem estudar isso. 1000 vezes, se é preciso, estuda o mesmo tempo, porque nós vamos estudar. Isso não tem que ver. Não tem que ver que você não sabe, olha bem. Não tem que ver com o fato que você não entenda isso. Não tem que ver com isso. Isso tem que ver com o sustento que você e eu precisamos da compreensão dessas verdades. O sustento, o pão nosso de cada dia. Esse pão espiritual suficiente para cada dia. A compreensão dessas verdades reveladas em nós é o que nos vai sustentar na nossa peregrinação, onde eu já falei muitas vezes, onde você e eu, todos os dias, nossas convicções estão sendo postas à prova. Está sendo confrontado no seu caráter, na sua fé, na sua comunhão com o Senhor. Todos os dias existirão situações, circunstâncias que vão confrontar você. Precisamos seguir sendo sustentados. Não se trata de uma experiência passada, senão uma experiência contínua. Por quê? Porque ele segue sendo a propiciação pelos nossos pecados. Eu quero só concluir isto mencionando o seguinte também. Se pudéssemos diferenciar propiciação de expiação, toma essa explicação como uma base para a gente depois entrar na temática, tá? Se pudéssemos diferenciar propiciação de expiação, seria o seguinte. Propiciação é a atitude favorável de Deus em prover uma solução para a problemática do ser humano. Por isso a palavra ser propício significa ser favorável. Você lembra lá no capítulo 18 de Lucas, não, do fariseu e o publicano? O publicano aí batendo no peito e gemendo diante de Deus e disse: Senhor, seja propício a mim, pecador. Seja propício a mim, pecador. Por essa atitude, ele foi justificado. Então, tem que ver com esse ser o favor divino. O sangue, no seu caráter propiciatório, ele é derramado, querido, ainda no contexto da propiciação, como uma forma de apaziguar, olha bem, apaziguar, aplacar a ira de Deus. Aplacar a ira de Deus? Sim. Esse é o propósito do sangue. Ao ser aplacada, apaziguada a ira de Deus, então Deus, em vez de estar irado com o pecador, como está escrito na Bíblia, Deus agora se torna favorável ao homem. Isso tem que ver com a propiciação. E expiação, querido, tem aquilo que vê com o bode expiatório, né? Aquele famoso entendimento que nós conhecemos popular, bode expiatório. O que quer dizer? O sacrifício vicário de Cristo. É o fato mesmo, no momento mesmo, onde Jesus toma o nosso lugar na cruz, morrendo no nosso lugar, e ao derramar o seu sangue, aquele sangue derramado é chamado sangue propiciatório, sangue expiatório. Porque aquele sangue está sendo derramado no lugar de outro. E aquele sangue está falando de que aqui Deus está recebendo uma vida pela outra. Por isso, é a morte vicária. Vicário significa substituto. Morte vicária, morte substituta. Então, é uma vida pela outra. E nisso consiste o ato mesmo do sangue da expiação. É um sangue que está sendo... É o pagamento que está sendo feito de uma vida pela outra. Assim era também com respeito aos animais que eram sacrificados no Antigo Testamento. O sangue daqueles animais é Deus aceitando aquele sangue no lugar do pecador. E nisso consiste a expiação, a diferença da propiciação. Mas, curiosamente, não se esqueçam, essas duas doutrinas, elas se desprendem
da mesma coisa. É como se fosse uma moeda, que tem duas faces. Tem o selo e tem a cara, né? Mas as duas são parte de uma moeda. Eu uso isso como exemplo para explicar a expiação com propiciação. É importante entender isso dessa forma. Vamos estudar depois por separado, tanto propiciação e expiação, ok? Amém, então? Amém. Alguém tem uma pergunta, sempre deixando espaço? Também os irmãos que estão conectados, que estão aqui, se tem alguma pergunta que fazer, fala bem forte, tá? Os daqui, algum comentário, ou algum agregado também, estão bem-vindos. Irmão, você está falando sobre a questão você estava mencionando a respeito do sangue que era derramado sobre a terra, e nós já tivemos a oportunidade de estudar que o sangue representa a vida, né? E entendendo que uma vez não só o homem foi amaldiçoado, como a terra também foi. E é uma forma de Deus reconciliar-se também com essa terra, no sentido de dar vida a essa terra, né? Sim. Esse modelo. Entendi. Não, só essa Tá bom. Obrigado, Tiago. Alguém mais quer comentar algo? Estou surpreso que o Marcos está calado. Michele. O fato que o sangue de Jesus foi derramado 7 vezes, eu fiz um estudo aprofundado desse tema, faz livros sobre isso, e fala como tem feito nos caminhar diário, o sangue de Cristo que derramado na cabeça, na barba, nas mãos, nos braços, tudo isso, tem feito sobre a nossa vida como um mar, como o estado emocional, o estado mental, o estado físico do ser humano, todo foi redimido na cruz. O sangue de Jesus foi derramado para o bem-estar do Filho de Deus em todas as áreas da sua vida. Não foi coincidência. 7 vezes, 7 lugares do corpo, o sangue de Jesus foi derramado. Mas você vai aprofundar mais. Eu queria mencionar que tem sua importância, tem seu propósito, seu significado. E 7 vezes, não o número 7 somente, que é muito importante que você falou, mas também em que lugares do corpo de Jesus, sabe, o sangue. Nossa, é bom, vou tentar resumir um pouquinho o que a Michele falou, para os irmãos que estão conectados. Ela está mencionando sobre o benefício que o sangue derramado, os 7 lugares do corpo de Cristo, traz para nós. Mas nós não podemos esquecer que, ainda que somos beneficiados, o propósito final não é o nosso benefício. O benefício nosso, ele é um objetivo, ele não é a meta. Ele não é o propósito. O propósito do benefício que recebemos é a glória de Deus. É o propósito eterno de Deus. Porque qualquer coisa que no final, seja de princípio a fim, não seja para a glória de Deus, não é de Deus. Se o benefício final sempre é o homem, queridos, estamos falando de um evangelho amaldiçoado. Quando o homem é o objeto e a meta final daquilo que Deus faz. Estamos falando de um evangelho humanista. Um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo que desconhece, seja por ignorância, que eu acredito que é muito disso, onde crê que Deus está aí para nós. Deus existe em função minha. A menina dos olhos de Deus. Né? Que Deus está aí para mim. Lamentavelmente, por falta de conhecimento, o povo perece em mentiras, heresias e distorções da verdade. Muita gente desse universo cristão crê que Deus está aí para abençoar. Que a felicidade de Deus consiste na minha salvação. Que Deus não pode existir sem mim.
Claro que ninguém vai usar essa expressão, né? Mas na prática, consciente ou inconscientemente, é o que acontece. Tanto assim que acusa Deus quando ele não recebe o benefício. Até a maneira como as pessoas convidam as pessoas para ir às igrejas é impressionante. Que convida para que ela seja beneficiada. Tipo, não, você tem que ir, Deus vai me dar a sua vida. Deus precisa de você. Coisa, né? Foi tudo por causa de você. E não se arrependa. Gente, é impressionante, algo tão básico como isso. Há tanta mentira atrás de tudo isso. É triste pensar. Tudo que não for para a glória de Deus, não é de Deus. Se a meta final não é a glória de Deus, então não é de Deus. Estava meditando, Paulo, que eles transformaram o evangelho em bons conselhos. Em quê? Em bons conselhos. Sim. Caixinha de promessa. Caixinha de promessa. Boa. Então, assim, eles diminuíram o poder do evangelho em simplesmente dar bons conselhos para o ser humano. Verdade. É verdade. Gente, algum comentário mais? Senão vamos estar concluindo a nossa reunião. Tiago, como seria... Tem que perguntar, né? Bispo Tiago. Como seria a gente ter